Ai, Fabinho, meu filho tá muito rebelde em casa. Não quer mais ir pra escola, me dá um desgosto. Todo dia quer se matar dentro de casa, trancado no quarto direto. Não quer comer, não quer beber, o que é que eu faço com ele? Traz pra cá. Olha. Manda pra cá. Aí não quer estudar não? Não quer comer não, aí não quer beber água não. Pois traz pra cá, aqui. Hoje uma coisa, acabou a carreira. No meio desse estoco aqui ele se cria. Quando ele passar uma semana aqui arrancando toco marreu. Quando for numa sexta-feira ele... Ai, quando o dia da passagem, né? Ali é cabuloso, não, máquina ele vai me chamar de princesinha, mônia lindinha. Eu quero ir pra escolinha, junto com meus coleguinhas. Ele vai ficar aqui um cordeiro manso. Manso. Eu só dou uma semana só. Pro meu centro de recreação aqui, ó. Não, e comer, ele vai comer bem demais. Ele vai passar uma semana só comendo direto. Hã?